Ricardo Augusto Almeida empurrou o carrinho de compras pelo corredor refrigerado do Saint-Marché, o supermercado mais sofisticado da Vila Olímpia, em São Paulo. Seus passos ecoando no piso de mármore importado com a mesma precisão calculada que usava para administrar suas 50.000 hectares de plantação no Mato Grosso. O ar-condicionado sussurrava discretamente, mantendo a temperatura perfeita para conservar vinhos franceses de R$ 800 a garrafa e queijos europeus que custavam mais que o salário mensal de seus funcionários rurais. Era uma quinta-feira de abril, e Ricardo havia voado de Cuiabá especificamente para essa tarefa que considerava um mero protocolo: selecionar pessoalmente os ingredientes mais exclusivos para o jantar de degustação que aconteceria no sábado, 3 dias antes de seu casamento com Patrícia Eugênia Cavalcante, herdeira de uma das famílias mais tradicionais de São Paulo, cuja união não apenas selaria 2 corações, mas criaria o maior conglomerado do agronegócio brasileiro. Aos 42 anos, Ricardo havia transformado a herança de 500 hectares deixada pelo avô em um império que se estendia por 3 estados, exportando soja para a China, Europa e Estados Unidos. Sua rotina seguia a mesma disciplina militar que aprenderá no colégio interno suíço: acordar às 4h30, verificar cotações internacionais, sobrevoar as propriedades de helicóptero, reuniões com agrônomos, jantares com investidores estrangeiros, e agora, esta última formalidade antes do casamento que consolidaria sua posição como um dos homens mais poderosos do agronegócio nacional. A lista em suas mãos especificava cada item com precisão científica: caviar Ocetra russo, trufas negras do Périgord, champanhe Dom Pérignon 2008, foie gras francês. Produtos que Patrícia havia selecionado durante um almoço no Fazano, fotografando cada rótulo e enviando por e-mail junto com a observação: querido, precisamos impressionar os Rothschild de que virão da Europa. Nossa reputação internacional depende destes detalhes. Ricardo havia concordado com a mesma indiferença educada que demonstrava durante todas as decisões relacionadas ao casamento. Cortês, eficiente, desconectado. Para ele, aquele casamento representava a jogada estratégica final de uma vida inteira dedicada à construção de poder e influência. Patrícia era perfeita no papel, educada na Suíça, fluente em 4 idiomas, com MBA em Harvard e conexões familiares que abriam portas em qualquer lugar do mundo. Mas naquela tarde de quinta-feira, com o sol paulistano filtrando pelas claraboias do supermercado e criando reflexos dourados nos produtos importados, algo no ar parecia diferente. Uma inquietação estranha percorria sua espinha, como se o universo estivesse prestes a revelar uma verdade que ele passou a vida inteira evitando compreender. O coração, que há anos funcionava apenas como um órgão mecânico dedicado a bombear sangue para um corpo focado exclusivamente no sucesso, começou a acelerar de uma forma que não conseguia explicar. Ricardo parou diante da seção de vinhos, onde garrafas de Bordeaux descansavam em prateleiras climatizadas, mas seus olhos foram magneticamente atraídos para algo muito mais perturbador que qualquer Grand Cru. Uma jovem mulher de aproximadamente 29 anos operava o caixa número 3 com uma eficiência silenciosa que contrastava dramaticamente com a artificialidade do ambiente. Ela se movia com uma naturalidade genuína que parecia desafiar a ostentação ao redor, seus cabelos castanho escuros presos em um coque simples, revelando um pescoço elegante e um rosto de traços delicados mas determinados. Havia algo em sua postura que sugeria uma dignidade natural, uma nobreza que não precisava de sobrenomes importantes ou cartões de crédito ilimitados para se manifestar. Se essa história está te tocando, deixa um like. Ricardo Augusto Almeida não nascerá para ser o homem vazio que se tornará. Havia uma época perdida nas brumas da adolescência em Campo Grande, quando seus olhos brilhavam com sonhos genuínos e seu coração ainda pulsava por algo além dos números nas cotações da Bolsa de Chicago. Filho único de uma família tradicional do agronegócio, crescerá entre as plantações como um príncipe rural,
mas também como uma criança solitária que encontrava consolo nas conversas com os trabalhadores da fazenda. Seu avô, Joaquim Almeida, era um homem simples que havia construído o patrimônio familiar com as próprias mãos, começando como meeiro e terminando como proprietário respeitado. Nos fins de tarde, quando o sol pintava os campos de dourado, o velho Joaquim levava o neto para caminhar entre os pés de soja e contava histórias sobre a terra, sobre como cada grão plantado com amor retornava multiplicado pela natureza. A terra não mente, menino, dizia com sua voz rouca de quem fumara a vida inteira. Ela dá na mesma medida que você entrega. Mas o coração humano, esse é mais complexo que qualquer safra. Aos 18 anos, Ricardo era um jovem idealista que sonhava em modernizar a agricultura familiar sem perder a essência humana que o avô havia ensinado. Sua primeira namorada, Ana Beatriz, era filha do veterinário da região, uma menina de olhos claros que ria de seus tropeços na dança quadrilha e aos poucos se tornará a razão pela qual ele acordava todas as manhãs com o peito aquecido pela esperança. Durante 2 anos, viveu o que acreditava ser o amor verdadeiro. Ana Beatriz e ele dividiam tardes inteiras conversando sobre o futuro da agricultura sustentável, planejavam uma vida simples mas próspera na fazenda, onde criariam filhos que cresceriam livres entre os campos e aprenderiam desde cedo a respeitar a terra que os sustentava. Ela o ensinara que a riqueza real estava nos momentos genuínos, o café da manhã preparado juntos na cozinha da sede, as cavalgadas ao pôr do sol pelos limites da propriedade, as noites em que conversavam até o amanhecer sobre seus sonhos de transformar a região em um modelo de agricultura consciente. O fim chegou de forma brutal numa terça-feira de março, quando Ricardo completava 20 anos. Ana Beatriz desapareceu durante 3 dias sem explicações, deixando apenas um bilhete dizendo que havia decidido estudar veterinária em São Paulo e que não queria mais viver enterrada no mato. A verdade ele descobriu semanas depois, através de comentários sussurrados na cidade. Ela fugira com um engenheiro agrônomo paulista que prometera levá-la para conhecer o mundo além das fronteiras rurais. Na confrontação final, Ana Beatriz confessou tudo com uma frieza que destroçou não apenas o coração de Ricardo, mas sua fé na possibilidade de ser amado por quem realmente era. Você é doce, Ricardo, mas eu preciso de mais que campos de soja e conversas sobre plantação. Preciso de uma vida que vale a pena contar para meus filhos. Foram as últimas palavras dela antes de partir definitivamente, levando consigo não apenas seus pertences, mas toda a capacidade de Ricardo de acreditar que alguém poderia amar o homem simples por trás da fortuna. Nos meses seguintes, algo morreu dentro dele. O jovem sonhador foi sepultado sob camadas de cinismo e ambição material. Ricardo canalizou toda a sua dor para os negócios, transformando a fazenda familiar numa corporação implacável. Cada hectare comprado era uma vingança contra a vulnerabilidade, cada milhão acumulado uma muralha construída ao redor do coração destroçado. O menino que conversava com carinho com os peões se tornou o patrão distante que comunicava apenas através de gerentes intermediários. Em 22 anos, construir um império que se estendia por 3 estados, mas perderá completamente a conexão com a terra que o avô tanto amara. Suas propriedades eram agora fábricas de soja operadas por máquinas high-tech, onde a eficiência havia substituído completamente a humanidade. Patrícia Eugênia representava a escolha perfeita para coroar essa transformação, uma mulher sofisticada, de família tradicional, que compreendia as regras do jogo social e nunca exigiria dele nada além de estabilidade financeira e status internacional. Não havia paixão entre eles, mas também não haveria traição devastadora. Era um acordo civilizado entre 2 pessoas que haviam desistido de acreditar em contos de fadas rurais. Pelo menos era isso que Ricardo repetia para si mesmo todas as noites, quando o silêncio de sua cobertura em São Paulo ecoava como um lembrete constante do vazio que escolhera chamar de sucesso. Queremos saber sua opinião sobre a história. Comente o que está achando.
O primeiro olhar durou exatos 4 segundos, mas foi suficiente para que Ricardo sentisse algo que há 22 anos julgava morto despertar violentamente em seu peito. A jovem no caixa ergueu os olhos castanhos e encontrou os dele, e naquele instante o mundo pareceu desacelerar, como se o próprio tempo hesitasse diante de algo extraordinário que estava prestes a acontecer. Não era apenas atração física, embora ela fosse naturalmente bela com aquela elegância simples que não precisava de artifícios. Era algo muito mais perturbador, o reconhecimento instantâneo de uma alma que falava a mesma língua esquecida da sua. Ricardo piscou, tentando quebrar o feitiço, mas quando abriu os olhos novamente, ela ainda estava lá, agora sorrindo com uma timidez genuína que fez seu coração acelerar de forma quase dolorosa. Havia 22 anos não sentia essa sensação, aquele formigamento no estômago, a súbita consciência de cada batimento cardíaco, a necessidade urgente e irracional de conhecer cada detalhe sobre a pessoa à sua frente. Ricardo abandonou o carrinho entre os vinhos franceses e caminhou como um sonâmbulo em direção ao caixa número 3, sua mente executiva completamente desconectada enquanto algo muito mais primitivo e verdadeiro assumia o controle. A fila tinha apenas 2 pessoas à frente, uma senhora elegante comprando ingredientes para um jantar sofisticado e um jovem executivo apressado com produtos orgânicos. Ricardo aguardou, observando cada movimento da operadora. Ela se chamava Marina, leu no crachá discreto preso ao uniforme azul marinho da loja, e havia algo em sua postura que sugeria uma história muito maior que aquele emprego. As mãos eram cuidadosas mas calejadas, revelando trabalho honesto. Não usava joias caras, apenas um anel simples de prata no dedo anelar direito. Quando se inclinou para verificar um código de barras defeituoso, Ricardo notou um pequeno crucifixo dourado no pescoço, não uma peça ostensiva, mas algo íntimo carregado de significado pessoal. Havia uma melancolia sutil em seus olhos, como se cada produto que passava pelo scanner fosse um lembrete de uma vida que ela observava mas não podia alcançar. Quando chegou sua vez, Ricardo colocou sobre a esteira apenas uma garrafa de água mineral francesa, havia esquecido completamente a lista de compras milionária que trouxera. Marina o cumprimentou com voz suave, carregada de um sotaque delicado do interior paulista que adoçava cada palavra. "Boa tarde", disse ela, e até sua voz contrastava com o ambiente artificialmente sofisticado do supermercado. "Só isso hoje?" Ricardo abriu a boca para responder, mas as palavras se recusaram a sair. Por um momento aterrorizante, o executivo implacável que comandava reuniões bilionárias se transformou novamente no jovem inseguro de 20 anos. Engoliu em seco, tentando recuperar a compostura, mas continuava perdido naqueles olhos que pareciam enxergar diretamente através de suas defesas cuidadosamente construídas. Na verdade, conseguiu dizer finalmente, sua voz saindo mais rouca que o normal, "Eu estava procurando ingredientes especiais para um evento. Talvez você possa me ajudar a encontrar algumas coisas." Algo mudou na expressão dela, um lampejo quase imperceptível que poderia ter sido interesse genuíno, mas que passou tão rapidamente que Ricardo não teve certeza se havia realmente visto. Marina verificou discretamente o relógio, faltavam 10 minutos para o fim de seu turno, e depois olhou para a gerência, que estava ocupada com um problema no caixa central. "Claro", disse ela, saindo de trás do balcão com uma graciosidade natural. "Que tipo de evento?" Ricardo sentiu o mundo se reorganizar ao redor dessa pergunta simples. Por 22 anos, cada evento em sua vida havia sido uma encenação social cuidadosamente orquestrada, jantares de negócios, festas beneficentes, encontros com investidores. Nunca alguém havia perguntado com interesse genuíno, como se realmente importasse com sua resposta. "Um jantar especial", respondeu ele, caminhando ao lado dela pelos corredores que de repente pareciam carregados de possibilidades infinitas. "Algo que impressione",
mas que também tenha alma. Marina parou abruptamente, virando-se para encará-lo com uma expressão que misturava surpresa e curiosidade. Alma, repetiu ela, como se fosse a primeira vez que alguém usava essa palavra naquele ambiente de luxo calculado. Que interessante. A maioria dos clientes aqui só se preocupa com marcas caras e impressionar os outros. Ricardo sentiu como se estivesse de pé na beira de um precipício, sabendo que as próximas palavras iriam definir não apenas aquela conversa, mas possivelmente o resto de sua vida. A festa de casamento com Patrícia era em 3 dias. Os Rothschild viriam da Europa. 2 milhões de reais já haviam sido gastos. Mas naquele momento, caminhando pelos corredores do Center, Marché ao lado de uma mulher que em 5 minutos conseguirá despertar sentimentos que ele jurara estarem mortos para sempre, Ricardo se deparou com uma verdade aterrorizante. Pela primeira vez em 22 anos, não queria impressionar ninguém. Queria apenas continuar conversando com Marina, descobrir o que a fazia sorrir, entender a melancolia que percebia em seus olhos, e talvez, apenas talvez, encontrar uma forma de recuperar a alma que havia perdido quando Ana Beatriz partirá levando consigo sua capacidade de acreditar no amor verdadeiro. Inscreva-se no canal para mais histórias. Durante os 40 minutos seguintes, Ricardo viveu a experiência mais perturbadora e reveladora de sua vida adulta. Marina o guiou pelos corredores do supermercado com um conhecimento surpreendente sobre culinária e ingredientes, mas muito mais que isso, ela transformou uma simples compra em uma conversa sobre memórias, tradições e o significado real por trás de cada sabor. Se você quer impressionar com alma, disse ela, parando diante da seção de queijos artesanais, precisa entender que cada ingrediente conta uma história. Este queijo de cabra, por exemplo, vem de uma fazenda familiar no interior de Minas. O Sr. Antônio, que o produz, aprendeu a receita com a bisavó italiana. Quando você serve isso para alguém, não está apenas oferecendo comida, está compartilhando gerações de amor e dedicação. Ricardo a observava fascinado, percebendo como seus olhos se iluminavam ao falar sobre as histórias por trás dos produtos. Havia uma paixão genuína ali, uma conexão profunda com a humanidade que ele havia perdido em algum lugar entre as planilhas financeiras e as cotações internacionais. Cada sugestão de Marina carregava não apenas conhecimento técnico, mas uma compreensão intuitiva de que alimentar pessoas era um ato de amor. Enquanto ela explicava as diferenças entre tipos de azeite extra virgem, Ricardo descobriu fragmentos preciosos de sua história. Marina havia estudado gastronomia, mas nunca conseguirá terminar o curso por questões financeiras. Trabalhará em restaurantes pequenos antes de aceitar um emprego no supermercado, que oferecia estabilidade e plano de saúde, algo crucial para cuidar da avó diabética com quem morava em um apartamento pequeno na Vila Madalena. Minha avó sempre diz que a comida feita com pressa alimenta apenas o corpo, contou Marina, selecionando cuidadosamente ervas frescas. Mas a comida feita com amor alimenta a alma. É por isso que eu ainda cozinho para ela todos os domingos, mesmo depois de trabalhar a semana inteira aqui. Cada palavra era como uma peça de quebra-cabeças que revelava uma pessoa extraordinariamente diferente de todas as mulheres que Ricardo conhecera em seu mundo de privilégios. Marina não estava ali por aventura social ou busca de status. Trabalhava porque precisava sustentar sua família e manter vivo um sonho que as circunstâncias haviam adiado, mas não destruído. O momento mais perturbador chegou quando ela perguntou, com curiosidade genuína, "E você? Cozinha também ou apenas contrata pessoas para isso?" A pergunta atingiu Ricardo como um soco no estômago. Quando foi a última vez que havia preparado uma refeição com as próprias mãos? Quando foi a última vez que se sentara à mesa para uma conversa verdadeira, sem agenda de negócios ou objetivos estratégicos? A resposta era aterrorizante, não conseguia lembrar.
Eu não cozinho há muito tempo, admitiu, sentindo uma vulnerabilidade que não experimentava há décadas. Acho que esqueci como fazer coisas simples. Marina o encarou com uma expressão que misturava compreensão e tristeza, como se reconhecesse nele algo que havia visto antes, talvez em seu próprio espelho durante momentos difíceis. Nunca é tarde para reaprender, disse ela suavemente. As melhores receitas são aquelas feitas com paciência e carinho. O alarme no celular de Ricardo soou estridente, lembrando de que tinha uma videoconferência com investidores japoneses em 20 minutos. A realidade voltou com força brutal. Patrícia estava esperando a confirmação da lista de compras. O cerimonialista precisava dos detalhes finais do menu. Os fornecedores aguardavam instruções para a entrega. Sua vida cuidadosamente programada exigia sua presença imediata. Preciso ir, disse ele, mas as palavras saíram sem convicção. Marina assentiu profissionalmente, voltando ao modo operacional enquanto finalizava a seleção de ingredientes que haviam escolhido juntos. Mas Ricardo percebeu uma mudança sutil em sua expressão, uma distância que não existira durante toda a conversa. No caixa, enquanto ela passava cada item pelo scanner, um silêncio carregado de tensão se instalou entre eles. Ricardo sabia que tinha apenas alguns segundos antes que ela se tornasse novamente uma funcionária e ele voltasse a ser apenas mais um cliente rico. A oportunidade de descobrir se os sentimentos eram correspondidos estava escapando entre seus dedos como areia. Marina, disse ele impulsivamente, quando ela anunciou o total da compra. Seria possível conversarmos novamente? Talvez tomar um café. O rubor que se espalhou pelas bochechas dela foi como uma confissão silenciosa. Por um momento, Ricardo viu nos olhos de Marina o mesmo conflito que estava devastando seu próprio interior. Havia interesse, havia conexão, mas também havia a realidade brutal de suas diferenças sociais e das complicações que um envolvimento entre eles representaria. Eu não sei se seria apropriado, respondeu ela, baixando os olhos. Você é um cliente importante e eu trabalho aqui. Mas Ricardo havia visto a hesitação, havia percebido o desejo lutando contra a prudência. Pela primeira vez em 22 anos, enfrentava a possibilidade aterrorizante de que talvez existisse algo no mundo mais importante que dinheiro, status e segurança, a chance de se conectar verdadeiramente com outra alma humana. Os 3 dias seguintes se transformaram no período mais tortuoso e revelador da vida de Ricardo. Durante as reuniões executivas sobre a expansão para o Paraguai, sua mente vagava constantemente para Marina e as 40 minutos mais autênticos que havia vivido em décadas. Quando Patrícia ligava para discutir os últimos detalhes do casamento, a chegada dos convidados europeus, a prova final do vestido, a confirmação do menu degustação, ele respondia no automático, como um robô programado para executar protocolos sociais. A obsessão cresceu de forma avassaladora. Na sexta-feira, Ricardo inventou uma desculpa sobre verificar a qualidade dos ingredientes e voltou ao Saint-Marché. Marina não estava trabalhando. No sábado, durante o jantar de degustação que reuniu 50 convidados VIPs no salão do Copacabana Palace, ele serviu os pratos que haviam selecionado juntos, mas cada sabor apenas intensificava a ausência dela. Os elogios dos investidores europeus sobre a sofisticação do cardápio soavam vazios em seus ouvidos. Querido, você está estranho, comentou Patrícia durante a volta de táxi, suas unhas perfeitamente esmaltadas tamborilando no banco de couro. Os Hoteldidd ficaram impressionados, mas você parecia distante. Está tudo bem com os negócios? Ricardo mentiu com a facilidade de quem passará anos construindo uma persona pública, mas por dentro enfrentava um conflito que ameaçava destruir tudo o que havia construído. Pela primeira vez desde Ana Beatriz, se permitiu imaginar uma vida diferente.
Não a existência calculada e previsível que planejara com Patrícia, mas algo assustadoramente real e intenso. O domingo amanheceu com uma clareza brutal que fez Ricardo acordar às 4 da manhã com o coração disparado. Em 24 horas se casaria com Patrícia numa cerimônia que reuniria 800 convidados e selaria oficialmente uma união planejada há 2 anos. Mas pela primeira vez em sua vida adulta, enfrentava uma verdade que o aterrorizava, não conseguiria mais fingir que sua vida estava seguindo o curso certo. Às 7 da manhã, tomou a decisão mais corajosa e desesperada de sua existência. Dirigiu até o Saint-Marché sem nenhuma desculpa plausível, movido apenas pela necessidade urgente de ver Marina novamente antes de cometer o que começava a perceber seria o maior erro de sua vida. O supermercado estava fechado, era domingo, mas ele permaneceu no estacionamento, esperando como um adolescente apaixonado. Às 8h15, viu Marina descendo de um ônibus na parada em frente ao shopping. Ela caminhava devagar, carregando uma bolsa simples e vestindo um vestido floral que custava menos que o que ele gastava em uma única gravata. Quando o viu esperando ao lado do carro, parou abruptamente, suas mãos tremendo visivelmente. Ricardo? O que você está fazendo aqui? Eu me caso amanhã, disse ele sem preâmbulos, sua voz saindo mais desesperada que pretendia. Em 28 horas estarei casado com uma mulher que não amo, numa festa que custará 2 milhões de reais, cercado por 800 pessoas que não me conhecem verdadeiramente. Marina ficou imóvel, o vento da manhã movendo seus cabelos enquanto ela processava a brutalidade daquela confissão. Ricardo podia ver o conflito em seus olhos, a luta entre o que sentia e o que a razão lhe dizia ser impossível. Por que está me contando isso? Perguntou ela, sua voz mal passando de um sussurro. Porque em 3 dias você conseguiu me mostrar quem eu realmente sou, respondeu ele, dando um passo em direção a ela. Porque quando estou com você, volto a ser o homem que pensava estar morto há 22 anos. Porque pela primeira vez desde que Ana Beatriz me abandonou, encontrei alguém que me faz querer acordar de manhã sem pensar em cotações ou reuniões. As lágrimas que se formaram nos olhos de Marina foram como uma confissão silenciosa. Ela tentou se afastar, mas Ricardo segurou delicadamente sua mão. Você não pode fazer isso comigo, disse ela, sua voz quebrando. Não pode aparecer na minha vida, me fazer sentir coisas que jurei nunca mais sentir, e depois desaparecer para se casar com uma herdeira milionária. Eu não sou um passatempo para homens entediados. Você tem razão, admitiu Ricardo, sua própria voz tremendo. Eu não tenho o direito de fazer isso. Mas também não tenho forças para fingir que não estou completamente apaixonado por você. O silêncio que se seguiu foi carregado de uma tensão quase insuportável. Marina o encarou por um longo momento, e Ricardo viu nela o mesmo conflito devastador que estava despedaçando seu próprio interior. E o que você quer que eu faça com isso? Perguntou ela finalmente. Que eu espere você voltar da lua de mel para ser sua amante secreta. Eu quero cancelar o casamento, disse ele, as palavras saindo antes que a razão pudesse impedi-las. Quero apostar tudo na possibilidade de construirmos algo verdadeiro juntos. O mundo pareceu parar enquanto aguardavam o veredicto que definiria o resto de suas vidas. A resposta de Marina veio na forma de um abraço desesperado que durou exatos 15 segundos, mas que selou para sempre o destino de ambos. Quando se separaram, ambos choravam, ela de alívio e terror misturados, ele da mais profunda gratidão que já experimentara. Mas a realidade brutal não demorou a se impor sobre o momento de pura emoção. Você não faz ideia do que está propondo, disse Marina, suas mãos tremendo enquanto secava as lágrimas. Seu casamento será notícia em todos os jornais econômicos do país. Você vai perder milhões em contratos que dependem dessa união com a família Cavalcante. E
eu vou ser crucificada como a interesseira que destruiu um casamento milionário. Ricardo percebeu que ela estava certa. Durante toda a sua vida adulta, havia construído cuidadosamente uma rede de relacionamentos baseada em conveniências sociais e alianças estratégicas. O pai de Patrícia controlava os principais portos de exportação do país. 3 dos maiores bancos de investimento tinham acordos de financiamento condicionados à sua estabilidade matrimonial. Cancelar o casamento 24 horas antes da cerimônia não seria apenas um escândalo social, seria um suicídio financeiro. Mas quando olhou novamente para Marina, com seus olhos castanhos ainda úmidos de lágrimas e aquela vulnerabilidade genuína que contrastava com toda a artificialidade de seu mundo, Ricardo sentiu uma clareza que não experimentava há décadas. Pela primeira vez em 22 anos, tinha certeza absoluta sobre uma decisão que não envolvia planilhas ou análises de mercado. Então vamos desaparecer, disse ele impulsivamente. Podemos ir para qualquer lugar do mundo. Tenho recursos suficientes guardados em contas offshore para vivermos uma vida inteira sem nos preocuparmos com dinheiro. Marina balançou a cabeça vigorosamente. Você não entende. Eu não posso simplesmente desaparecer. Minha avó precisa de cuidados médicos constantes. Ela tem diabetes grave e hipertensão. Se eu sumir, quem vai cuidar dela? E mesmo que pudesse, eu não quero que nosso amor comece com mentiras e fugas. A realidade das complicações atingiu Ricardo como uma avalanche. Não era apenas uma questão de coragem romântica. Marina tinha responsabilidades reais, pessoas que dependiam dela. Ele havia passado tanto tempo em seu mundo de privilégios que esquecera como era ter obrigações familiares que não podiam ser terceirizadas para funcionários. O celular de Ricardo começou a tocar insistentemente. Patrícia. Depois o cerimonialista. Depois sua secretária executiva. A máquina do casamento milionário exigia sua presença para os últimos ajustes, prova final do smoking, confirmação dos arranjos florais, verificação da chegada dos vinhos franceses. Preciso ir, disse ele, mas as palavras saíram sem convicção alguma. Mas isso não termina aqui, Marina. Eu vou encontrar uma forma de resolvermos isso sem destruir a vida de ninguém. Marina segurou seu rosto com as 2 mãos, forçando-o a encará-la diretamente. Ricardo, escute bem o que vou dizer. Se você realmente me ama, se isso não é apenas o capricho de um homem rico entediado, então precisa ter certeza absoluta antes de tomar qualquer decisão. Porque eu já fui abandonada antes por alguém que disse me amar. Eu não vou sobreviver a isso uma segunda vez. As palavras dela revelaram uma vulnerabilidade que fez o coração de Ricardo se despedaçar. Havia dor antiga ali, cicatrizes de traições passadas que explicavam sua resistência inicial. Marina não estava apenas protegendo sua estabilidade financeira, estava protegendo seu coração de uma nova devastação. Me dê 24 horas, pediu ele, beijando delicadamente suas mãos. Amanhã às 10 da manhã, vou estar aqui novamente. Se eu vier, será porque tomei a decisão de cancelar tudo e apostar nossa vida juntos. Se eu não vier. Se você não vier, eu vou entender, completou ela, tentando sorrir através das lágrimas. E vou torcer para que você seja feliz com sua escolha. Ricardo saiu do estacionamento sabendo que as próximas 24 horas seriam as mais longas e cruciais de sua vida. Tinha um casamento de 2 milhões de reais para cancelar, 800 convidados para decepcionar, contratos milionários para potencialmente perder, e uma família tradicional para enfrentar. Mas também tinha a possibilidade de recuperar sua alma e construir algo verdadeiramente autêntico com uma mulher que havia conseguido despertar o homem que ele pensara estar morto para sempre. A corrida contra o tempo havia começado,
E pela primeira vez em décadas, Ricardo não tinha planilhas ou assessores para ajudá-lo a tomar a decisão mais importante de sua vida. Tinha apenas seu coração, um órgão que havia negligenciado por tanto tempo que mal sabia mais como ouvi-lo. Enquanto dirigia de volta para o hotel onde aconteceriam os preparativos finais, uma única certeza ecoava em sua mente: independentemente do que escolhesse, sua vida nunca mais seria a mesma. As 16 horas seguintes se transformaram na montanha-russa emocional mais intensa que Ricardo já experimentara. De volta ao Copacabana Palace, onde a suíte presidencial havia sido transformada no quartel-general dos preparativos finais, ele enfrentou uma realidade que parecia saída de um pesadelo: 800 convites confirmados, 50 fornecedores trabalhando simultaneamente, uma equipe de 30 profissionais coordenando cada detalhe de uma festa que custaria exatamente R$ 2.347.000. Patrícia o recebeu vestindo o roupão de seda que usaria durante a preparação da manhã seguinte, seus cabelos já em bigodins para o penteado que levaria 3 horas para ficar pronto. Amor, você desapareceu. O fotógrafo precisa das fotos pré-casamento ainda hoje, e meu pai quer conversar sobre os contratos de expansão que assinaremos durante a lua de mel. Ricardo a observou como se a visse pela primeira vez. Patrícia era objetivamente perfeita, educada, sofisticada, conectada, tudo o que qualquer homem de negócios poderia desejar em uma esposa. Mas enquanto a observava discutir entusiasmada os últimos detalhes, a chegada dos Rothschild, a apresentação da orquestra vienense, o menu de 12 pratos elaborado pelo chefe francês, uma revelação devastadora o atingiu como um raio. Eles eram 2 pessoas interpretando papéis em uma peça teatral milionária. Patrícia estava genuinamente empolgada não com o casamento, mas com o evento social que representava. Ela falava sobre nossa união da mesma forma que discutiria a aquisição de uma empresa, com entusiasmo estratégico, mas sem uma centelha sequer de paixão verdadeira. Patrícia, interrompeu ele subitamente, você me ama? A pergunta a pegou tão desprevenida que ela parou no meio de uma frase sobre arranjos florais. Que pergunta estranha, Ricardo. Claro que quer dizer, nós somos perfeitos um para o outro. Nossa união representa. Não é isso que perguntei, insistiu ele, sentindo uma clareza cortante. Você sente seu coração acelerar quando me vê? Você pensa em mim quando acorda? Você imagina envelhecer ao meu lado não pelos negócios que faremos, mas pelas conversas que teremos? O silêncio que se seguiu foi mais revelador que qualquer palavra. Patrícia o encarou com uma expressão que misturava confusão e irritação. Ricardo, você está tendo uma crise pré-matrimonial. É normal. Minha psicóloga já me alertou sobre isso. Amanhã, depois da cerimônia, tudo vai se acalmar. Mas Ricardo havia visto a verdade nos olhos dela. Patrícia não o amava, nem ele a amava. Eles eram 2 pessoas inteligentes e ambiciosas que haviam confundido compatibilidade social com amor verdadeiro. O casamento seria bem-sucedido nos negócios, mas emocionalmente seria uma farsa que condenaria ambos a uma vida de fingimento sofisticado. Às 23 horas, Ricardo tomou a decisão mais corajosa de sua vida. Ligou para seu advogado pessoal e começou o processo de cancelamento. Às 2 da madrugada, enfrentou uma Patrícia inicialmente histérica, depois furiosa, e finalmente, surpreendentemente, aliviada. Você tem razão, admitiu ela durante a conversa mais honesta que já haviam tido. Eu também estava fingindo. Pensei que isso fosse suficiente, que o amor viria com o tempo. Mas você me fez perceber que ambos merecemos algo real. O pai de Patrícia foi menos compreensivo. Às 4 da manhã, Ricardo enfrentou ameaças legais, promessas de destruição financeira e a retirada imediata de todos os contratos de exportação.
Você está cometendo suicídio profissional por um capricho, esbravejou o patriarca ao telefone. Espero que essa aventura valha os 50 milhões que você vai perder. Às 9h45 da manhã de segunda-feira, Ricardo estava no estacionamento do Saint-Marché, vestindo uma simples camisa polo azul e calça jeans, a primeira vez em 2 décadas que saíra de casa sem terno. Seu coração batia como se fosse explodir, não de ansiedade, mas de uma expectativa pura que não sentia desde os 20 anos. Marina chegou às 9h50, caminhando lentamente pela calçada, com uma expressão que misturava esperança e terror. Quando o viu esperando, parou abruptamente, as mãos cobrindo a boca em uma expressão de choque absoluto. Você realmente fez isso, sussurrou ela, as lágrimas começando a escorrer antes mesmo que ele confirmasse. Cancelei tudo, disse Ricardo, sua voz firme pela primeira vez em dias. A festa, os contratos, toda a vida que eu pensava querer. E não me arrependo nem um segundo. O abraço que se seguiu durou vários minutos, com ambos chorando de alívio, medo e uma felicidade tão intensa que doía fisicamente. Quando se separaram, Ricardo segurou o rosto de Marina entre as mãos. Eu sei que você tem medo de me amar, disse ele. Eu sei que já foi machucada antes. Mas quero que saiba que vou passar o resto da minha vida provando que você pode confiar em mim. Não com palavras ou presentes caros, mas com ações. Todo dia. Marina respirou fundo, como se estivesse se preparando para saltar de um precipício. Minha avó sempre me disse que quando o amor verdadeiro aparece, ele vem disfarçado de loucura. Que as pessoas sensatas deixam passar por medo e depois passam o resto da vida se perguntando e se. E o que você vai fazer? Perguntou Ricardo, seu coração na garganta. Vou apostar tudo no amor, respondeu ela, sua voz ganhando força a cada palavra. Mesmo sem garantias. Mesmo sabendo que você perdeu milhões por minha causa. Vou confiar que existe algo maior que o dinheiro governando nossas vidas. 6 meses depois, a transformação era completa. Ricardo havia perdido 60% de seu patrimônio nos rompimentos contratuais, mas descobrira algo infinitamente mais valioso. Como era acordar todos os dias ao lado de alguém que o amava pelo homem que realmente era, não pela conta bancária que possuía. Eles moravam em uma casa simples em Campos do Jordão, onde Ricardo redescobriu o prazer de trabalhar diretamente com a terra. Com o dinheiro que restara, comprará uma pequena propriedade orgânica onde produzia alimentos sustentáveis para restaurantes locais. Marina havia aberto uma pequena escola de culinária, ensinando não apenas técnicas, mas a filosofia de que cozinhar é um ato de amor. A avó de Marina, Dona Conceição, reagiu à transformação na vida da neta com uma sabedoria simples que tocou profundamente Ricardo. Minha netinha sempre foi especial, disse durante o primeiro almoço dominical juntos, mas desde que você apareceu na vida dela, ela voltou a sorrir como quando era criança e acreditava que os contos de fadas eram possíveis. Ricardo descobriu que ser verdadeiramente rico não tinha nada a ver com cifras bancárias. Estava na risada genuína de Marina quando ele queimava o café da manhã, nas tardes que passavam caminhando pelos campos planejando o futuro, nas noites em que conversavam até o amanhecer sobre sonhos que finalmente podiam realizar juntos. A decisão que inicialmente parecerá um ato de loucura impulsiva havia se revelado a mais sábia de sua vida, criando não apenas um relacionamento autêntico, mas restaurando sua conexão perdida com tudo que realmente importava, amor, propósito e a coragem de viver uma vida verdadeira. A decisão de Ricardo de escolher o amor sobre a conveniência reverberou através da elite empresarial brasileira como um terremoto emocional que ninguém havia previsto. Durante meses, foi o assunto principal dos jantares no Clube Hípico de São Paulo,
com opiniões divididas entre aqueles que o consideravam um louco romântico e outros que secretamente invejavam sua coragem de priorizar a felicidade genuína sobre as expectativas sociais. Patrícia, após o choque inicial e algumas semanas de reflexão profunda, surpreendeu a todos ao admitir publicamente que o cancelamento havia sido uma libertação inesperada. Em uma entrevista emocionante para a revista Veja, confessou que também não sentia paixão verdadeira por Ricardo, apenas a pressão familiar para uma união que beneficiaria a ambos os impérios financeiros. Ele me fez o maior favor da minha vida, declarou com uma honestidade que chocou a sociedade paulistana. Me mostrou que eu também merecia ser amada de verdade, não apenas por conveniência estratégica. Passei 28 anos interpretando o papel da herdeira perfeita, mas nunca havia me perguntado o que realmente queria do amor. 8 meses depois, Patrícia se casou discretamente com um professor de literatura que conheceu durante uma viagem de autoconhecimento para Toscana, um homem simples que a fazia rir todos os dias e com quem descobriu o prazer de conversas genuínas sobre livros, arte e a vida além dos salões sociais. Sua família inicialmente resistiu ao relacionamento, mas gradualmente passou a respeitar a transformação autêntica que viram em Patrícia. O pai de Patrícia, inicialmente furioso com a humilhação pública, gradualmente desenvolveu um respeito relutante por Ricardo quando percebeu que a decisão havia, paradoxalmente, tornado sua filha genuinamente feliz pela primeira vez em anos. Talvez o menino tenha ensinado algo importante para todos nós, comentou durante um encontro casual no aeroporto de Congonhas, que dinheiro sem amor é apenas papel bonito, mas amor sem autenticidade é apenas teatro caro. Os funcionários das empresas de Ricardo inicialmente ficaram preocupados com as mudanças radicais em sua administração, mas logo descobriram que trabalhar para um chefe genuinamente feliz era infinitamente melhor que servir a um homem rico mas emocionalmente morto. Ricardo implementou políticas mais humanas, criou um programa robusto de participação nos lucros e estabeleceu parcerias com cooperativas rurais que ajudavam pequenos produtores a acessar mercados maiores. A produtividade aumentou significativamente quando os funcionários perceberam que trabalhavam para alguém que genuinamente se importava com o bem-estar coletivo, não apenas com os resultados trimestrais. A empresa, embora menor, tornou-se mais inovadora e sustentável, pioneira em técnicas agrícolas que respeitavam tanto a terra quanto os trabalhadores. Marina transformou não apenas sua própria vida, mas tornou-se involuntariamente uma inspiração para outras mulheres que enfrentavam situações similares. Sua escola de culinária em Campos do Jordão atraía pessoas de todo o país, não apenas para aprender técnicas gastronômicas, mas para redescobrir a conexão perdida entre comida, amor e comunidade. O casal começou a receber cartas de desconhecidos contando suas próprias histórias de amor improvável, pedindo conselhos sobre como encontrar coragem para seguir o coração. Ricardo e Marina respondiam a todas pessoalmente, compartilhando a lição mais importante que haviam aprendido, que o amor verdadeiro, quando aparece, exige coragem total, mas oferece em troca uma vida de autenticidade que nenhuma segurança financeira pode proporcionar. Dona Conceição, a avó de Marina, tornou-se uma presença querida na comunidade local, onde suas histórias sobre o neto que Deus enviou inspiravam outras famílias a acreditar que ainda existiam milagres cotidianos acontecendo entre pessoas comuns. Sua recuperação completa da diabetes, impulsionada não apenas pelo melhor tratamento médico mas pela felicidade radiante que a cercava, tornou-se um testemunho vivo do poder transformador do amor genuíno. A decisão que inicialmente parecerá um ato de loucura impulsiva havia criado ondas de transformação positiva que se espalharam muito além do relacionamento pessoal de Ricardo e Marina, tocando e inspirando dezenas de outras pessoas a buscar sua própria versão de felicidade autêntica, provando que uma escolha corajosa pode literalmente mudar não apenas 2 vidas, mas o mundo ao redor delas. 3 anos após aquele encontro fatídico no Saint-Marché,
Ricardo e Marina se casaram numa cerimônia simples e profundamente emocionante na Capela de São Benedito, em Campos do Jordão. Diferentemente do casamento grandioso que Ricardo havia planejado com Patrícia, esta celebração reuniu apenas familiares próximos e amigos verdadeiros, pessoas que haviam testemunhado a transformação radical de ambos e compreendiam o valor sagrado do que estavam presenciando. A cerimônia foi oficiada pelo Padre Antônio, um homem simples que conhecia intimamente a jornada de crescimento do casal e havia se tornado uma figura paterna para Ricardo. Durante a homilia, ele falou sobre como o amor verdadeiro tem o poder de redimir não apenas os amantes, mas todos aqueles que são tocados por sua luz autêntica. Vocês não apenas se encontraram, disse ele, olhando diretamente para Ricardo e Marina, vocês se salvaram mutuamente. Ao fazê-lo, mostraram para o mundo que ainda existem milagres cotidianos acontecendo entre nós, que o amor genuíno continua sendo a força mais transformadora do universo. Dona Conceição, completamente curada e radiante de felicidade, foi quem entregou Marina ao altar. Ao passar a mão da neta para Ricardo, sussurrou uma bênção que ecoou pela pequena capela: cuidem do amor de vocês como se fosse a coisa mais preciosa do mundo, porque é exatamente isso que ele é. O maior legado de sua história, porém, não estava nos projetos sociais que desenvolveram ou nas vidas que tocaram diretamente, mas na prova viva de que o amor verdadeiro ainda existe e tem poder suficiente para transformar completamente a trajetória de uma existência. Em um mundo cada vez mais cínico e materialista, Ricardo e Marina representavam a possibilidade esperançosa de que sentimentos genuínos ainda podem triunfar sobre conveniências e pressões sociais. Sua história se espalhou organicamente através de relatos pessoais, inspirando incontáveis pessoas a acreditar novamente na possibilidade de encontrar seu próprio amor verdadeiro. Não se tornaram celebridades nem buscaram reconhecimento público, mas sim exemplos silenciosos de que quando duas pessoas se conectam de forma genuína e têm coragem suficiente para honrar essa conexão, o resultado transcende o relacionamento individual e se torna um farol de esperança. A Fundação Amor Verdadeiro, que criaram em parceria, oferecia não apenas bolsas de estudo para jovens carentes, mas workshops sobre relacionamentos saudáveis, agricultura sustentável e a importância de seguir o coração mesmo quando a razão sugere o contrário. Sua casa em Campos do Jordão tornou-se um refúgio onde casais em crise encontravam inspiração para reconstruir suas conexões ou coragem para buscar relacionamentos mais autênticos. Ricardo frequentemente refletia sobre como uma simples ida ao supermercado havia alterado para sempre o curso de sua vida. O homem que entrou no Saint-Marché era um executivo bem-sucedido mas emocionalmente morto, focado apenas em expandir um império financeiro. O homem que saiu de lá havia redescoberto sua alma e encontrado um propósito muito maior que qualquer conta bancária. Marina, por sua vez, transformou sua experiência de quase perder o amor por medo em uma missão de encorajar outras pessoas a arriscarem tudo pela felicidade genuína. Sua escola de culinária tornou-se também um centro de terapia não oficial, onde pessoas redescobriam não apenas o prazer de cozinhar, mas a coragem de nutrir seus próprios sonhos. Juntos, provaram que ainda existem finais felizes possíveis neste mundo, mas que eles exigem uma coragem extraordinária, a coragem de abandonar a segurança pela autenticidade, de escolher o amor sobre a conveniência, e de acreditar que alguns encontros são realmente destinados a acontecer. Essa foi mais uma história que mostra que o amor verdadeiro ainda existe e tem o poder de transformar não apenas duas vidas, mas criar ondas de esperança que inspiram gerações inteiras. Às vezes, o maior ato de coragem é simplesmente seguir o coração, mesmo quando todo mundo diz que você está louco. Porque no final, a única loucura verdadeira é desperdiçar a chance de ser genuinamente feliz,